As duas testemunhas, será que são dois homens literais? Ou será que é uma representação do povo de Deus? Será mesmo que no período da grande tribulação terá dois homens com lança-chama na boca, jogando fogo nos seus inimigos? Será que dá para acreditar numa interpretação dessa? Ou seria mais coerente nós concluirmos que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todas foram cheias do Espírito Santo? Logo, quem tem língua de fogo é a igreja, que recebeu o Espírito Santo para que possa profetizar com autoridade e poder. Logo, podemos entender que quem estará profetizando na primeira metade da grande tribulação com muito poder de Deus serão pessoas da igreja que estarão revestidas de poder. As duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente chama-se Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos e línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que dizia: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os outros sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O Salmo 128, versículo 3 diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Então nós vemos pela palavra de Deus que os filhos, a descendência dos justos, são como oliveiras em volta da mesa. Então nós podemos entender que oliveira na Bíblia representa os filhos de Deus, a descendência do povo de Deus. Vejamos outros textos. Tornando a falar-lhe, perguntei-lhe: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então Zacarias ele tem uma visão de 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado sobre 2 ramos de oliveira. E ele pergunta: o que é isso? O anjo lhe diz: são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então eu compreendo que esses 2 homens a que se refere o texto são Moisés e Elias, né? Então nós vemos, foram eles que apareceram no Monte da Transfiguração, e eles realizam os mesmos sinais das 2 testemunhas,
transformar água em sangue, fazer com que não chova por 3 anos e meio. 2 tubos de ouro vertendo azeite dourado sobre 2 ramos de oliveira significa que uma unção semelhante à unção de Moisés e de Elias serão derramadas sobre as 2 oliveiras, ou seja, 2 grupos do povo de Deus que estarão de pé na presença de Deus nos últimos dias. E esses 2 grupos de pessoas, que eu compreendo ser judeus e gentios, estarão recebendo um poder extraordinário, semelhante ao que recebeu Moisés e Elias, para profetizarem na primeira metade da grande tribulação. Veja o que disse o apóstolo Paulo: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então veja que o apóstolo Paulo diz que nós éramos uma oliveira brava e que fomos enxertados na oliveira que era Israel e passamos a ser participantes da raiz e da seiva, ou seja, passamos a ser participantes das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Passamos a fazer parte da nação de Israel. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam fora do arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Deus havia mandado Moisés reunir 70 homens do povo, para que recebessem parte da unção que estava sobre Moisés, fosse derramada sobre eles. Mas diz aqui a palavra que 2 homens ficaram do lado de fora do arraial, Eldade e Medade. E a hora que o Espírito desceu sobre os 70, os 2 que estavam do lado de fora também profetizavam. E então um jovem veio a Moisés e disse: Olha, meu senhor, Eldade e Medade profetizam do lado de fora. Quer que nós o proibamos? Moisés disse: Você tem ciúmes por mim? Quem dera a todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então aqueles homens do lado de fora representavam as 2 testemunhas, ou o povo de Deus, que receberia da unção que está sobre Moisés e da unção que está sobre Elias. Apocalipse capítulo 11 diz que as 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 castiçais. Sendo assim, é só pesquisarmos na palavra de Deus qual o significado de oliveira e qual o significado de castiçal. E vamos chegar à conclusão de que se trata do povo de Deus. Oliveira e castiçal são figuras para falar do povo de Deus. Então, 2 oliveiras e 2 castiçais, 2 partes do povo de Deus.